Vê, estão voltando as flores. Vê, nessa manhã tão linda. Vê, como é bonita a vida. Vê, a esperança ainda. Vê, as nuvens vão passando. Vê, um novo céu se abrindo. Vê, o sol iluminando por onde nós vamos indo. Bom dia, Gramado! Ele vai surgindo devagarinho, o sol. O sol é assim, ele está sempre lá, mas as nuvens fazem com que a gente não o enxergue. O mais importante é que a gente consiga, na nossa existência, se dar conta que esta experiência do alvorecer e do amanhecer, ele é uma experiência permanente e que todos nós estamos mergulhados nela. Essa metáfora que utilizamos de propósito no dia de ontem não foi para tentar insinuar algum tipo de mediunidade. Foi porque eu olhei na meteorologia mesmo ontem. Portanto, para aqueles que estão me pedindo os 6 números da Mega Sena dessa semana, eu quero informar que não tenho nenhuma sugestão em relação a esse assunto. No entanto, em relação à mediunidade, como expressão do espírito imortal, nós começamos refletindo dentro do conceito de Kardec, que define médium, do latim, meio, intermediário, como a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Esse conceito que nasce de uma forma mais detalhada pelos estudos de Kardec, irá servir para muitas reflexões acerca da fenomenologia espiritual de todos os tempos da humanidade. Na manhã de hoje, eu quero refletir com vocês, para o nosso entendimento e para que a gente possa logo a seguir, até o final da manhã, junto com o Alberto e com o André Trigueiro, debatermos em torno dessa temática e da que eles vão abordar, como que Kardec percebeu esse assunto e de que maneira, nos dias de hoje, nós temos como enfocar essa questão de um modo bastante produtivo. Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 159, ele apresenta duas abordagens em torno da questão da mediunidade. Uma, dentro de uma definição mais restrita, quando ele diz: todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Dentro desta visão, Kardec está dizendo que nem todas as pessoas são médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles cuja faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e por efeitos patentes. São os médiuns ostensivos, são aqueles indivíduos que têm audiência, vidência, psicofonia, psicografia, mediunidade de efeitos físicos, por exemplo. Nem todas as pessoas são videntes, nem todas as pessoas são médiuns audientes ou psicógrafos. Nesse sentido, nem todos são médiuns. Há médiuns especiais, médiuns específicos, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, etc., que são capazes de perceberem mais vivamente o plano espiritual. Ao contrário do que se pensava há bem pouco tempo, esses médiuns, eles não têm um quadro psiquiátrico. Se pensava até bem pouco tempo, e muita gente pensa isso, que médium era o sinônimo de algum tipo de desajuste mental,
quando uma pessoa apresentava alguma percepção mediúnica e fosse consultar um psiquiatra, ele correu um risco muito grande de ser confundido com algum quadro esquizofrênico, por exemplo. E as pesquisas mostram que os médiuns que trabalham, que têm uma atividade espiritual, eles, ao contrário do que se imaginava, eles apresentam índices mais satisfatórios de saúde mental. Portanto, uma pessoa que tem a mediunidade bem educada e exercida, ela apresenta uma qualidade de vida superior à de uma pessoa comum. Não que o médium não seja uma pessoa comum. O médium, ele é uma pessoa absolutamente normal, né? Guardados algumas situações, de normal e normal todo mundo tem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas a mediunidade em geral não é um transtorno, ela faz parte de uma organização sensitiva. E Kardec seguirá estudando o assunto no livro dos médiuns, conforme a orientação do espírito Erasto, que é um dos espíritos mais lúcidos da codificação, no meu entendimento. E Kardec irá perguntar para Erasto se o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. Erasto responde: não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, o médium ostensivo, esse que protagoniza fenômenos mais patentes de mediunidade, ele tem um arranjo cerebral que faculta a manifestação mediúnica. Se radica no organismo. Diríamos, de uma forma um pouco mais ampliada hoje, se radica na organização, aonde participam fatores biológicos, cerebrais e também o perispírito do médium. André Luiz virá mais adiante no estudo da pineal, ou na epífise, no 2º capítulo do Missionários da Luz, no livro do Chico Xavier, ele irá nos mostrar que esta organização física passa por essa glândula no centro do cérebro. Então, uma pessoa que tenha mediunidade ostensiva, ela apresentará algum tipo de arranjo físico também. Então, muitas vezes histórico familiar, outras pessoas terão apresentado mediunidade, e ela independe do moral. O que ele quer dizer com isso? Que há pessoas boas, que não são médiums, e pessoas más, ou pessoas não tão boas, que podem ter mediunidade. Mediunidade não é um registro, não é um selo de garantia de evolução espiritual. Porque muita gente procura médiuns para seguirem a orientação desses médiuns, e pode ser um grande risco, porque pelo fato da pessoa ter mediunidade não significa que ela esteja mais habilitada a poder orientar e poder dizer coisas confiáveis. É assim que na evolução a mediunidade ela sofre o seu impacto à medida que a pessoa vai se melhorando. Uma mediunidade bem orientada por uma pessoa que tem um compromisso de desenvolvimento moral, ela provavelmente será uma mediunidade mais equilibrada. Então, a mediunidade no Espiritismo, ela só tem fundamentação ética à medida que ela é uma mediunidade evangelizada. Mas pessoas que trabalharão como médiuns, elas protagonizarão fenômenos independente dos esforços que tenham em relação ao seu desenvolvimento moral. Mas a nossa ênfase hoje para a nossa reflexão é de um conceito de mediunidade mais ampla, como expressão do espírito imortal, conforme a sugestão do tema. E diz Kardec no mesmo capítulo do Livro dos Médiuns, dentro de uma definição mais ampla, que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, pois pode, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Se naquele conceito anterior, Kardec diz assim, se pode chamar de médiuns mais ostensivos aqueles que protagonizam fenômenos, por um outro lado,
Toda pessoa que percebe em qualquer grau a influência dos espíritos é por esse fato médium. Portanto, neste conceito, dentro desta definição, todos nós somos médiuns. Por quê? Porque todos nós temos a possibilidade de captarmos pensamentos e ondas mentais, impressões sensitivas, emoções dos espíritos. Todos nós. Ele pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 460, temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Isso é uma questão tão curiosa, porque às vezes nós estamos pensando e nós achamos que aquele pensamento é nosso. Então Kardec pergunta, nós temos pensamentos que são próprios e outros que nos são sugeridos? E os espíritos respondem, vossa alma é um espírito que pensa. Não deixeis de considerar que vários pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo, sobre um mesmo assunto, e que muitas vezes eles são contraditórios entre si. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E aqui o assunto começa a ficar bastante instigante, porque ele está dizendo que esses pensamentos e essas emoções que nós temos na maior parte do tempo são nossas, mas não são só nossas. Elas têm um pouco deles e um pouco de nós. E a reflexão que nos chega nos dias de hoje é que, mais do que no tempo de Kardec, esta dinâmica de intercâmbio de pensamentos no nosso psiquismo atual, ele é muito mais vigoroso, ele é muito mais significativo do que no tempo de Kardec. Eu arriscaria dizer hoje, e isso é uma opinião pessoal, mas baseado no que nós temos estudado, atendendo as pessoas, labutando no movimento espírita, e estudando as obras de Kardec, de André Luiz e de todos os colaboradores, seríamos capazes de afirmar que nunca nós tivemos tantos pensamentos que não são nossos, fazendo parte da dinâmica da nossa mente. Querem um exemplo disso? Neste momento, nesse número de pessoas que estão aqui, muitos de vocês provavelmente já receberam algum tipo de mensagem pelo WhatsApp, ou pelo Messenger, ou pelo Viber, ou pelo próprio canal de mensagens privada do telefone. Nós estamos todos conectados com algo ou com alguém fora de nós, longe de nós. Significa o quê? Que o pensamento que está sendo apresentado para vocês nesse momento, ele está sendo interrompido a todo momento pelas mensagens que entram através do celular. O que é um instrumento de captação e de facilitação de comunicação com o mundo, tem sido atualmente uma das grandes causas da perda do foco da nossa concentração. Tem sido uma das grandes causas do déficit da nossa atenção. Nós temos uma atenção dividida. E mesmo que a gente pense que esteja focado no mesmo canal, no momento que nós estamos, como agora, prestando atenção, nós estamos provavelmente com uma pequena percentagem de atenção aqui. Porque ao saber que temos estímulos chegando a todo momento de outras fontes, a nossa atenção ela se divide, ela se fragmenta, e por conta disso nós estamos sendo influenciados por pensamentos
e por informações que não são exatamente aquelas que nós temos dentro de nós. Da mesma forma que nós estamos sendo influenciados permanentemente por estas mensagens que nos chegam a todo momento do mundo além de nós, também assim, sob o ponto de vista do pensamento e das ondas mentais, nós recebemos permanentemente também WhatsApps mentais, mensagens mentais, que nos tiram do nosso centramento. É muito difícil nos dias que nós vivemos conseguirmos manter o foco de centramento e conseguirmos prestar a atenção naquilo que é efetivamente nosso, o que seja realmente um pensamento da natureza intrínseca. Deste modo, há uma nova modalidade de obsessão para os nossos dias, que é a obsessão pelo WhatsApp. A obsessão pelo WhatsApp. Isto não é uma crítica à tecnologia, mas é uma crítica ao modo como nós utilizamos essa tecnologia. Vocês sabiam que já existia WhatsApp no tempo de Jesus? Quem primeiro ensinou a humanidade a usar esses aparelhinhos que nós usamos hoje foi Jesus Cristo. Eu descobri isso essa semana. Que vocês sabem que eu tenho mediunidade, né? Eu sou capaz de prever, inclusive, a meteorologia. E Jesus tem uma passagem dele que nos fala claramente em como nós devemos utilizar o WhatsApp. Vocês são desconfiados? Então, quem está dormindo agora, por favor, acorde, que vai começar a palestra, a parte interessante da palestra vai começar agora. Porque eu vou apresentar uma passagem de Jesus que fica bem claro como é que ele nos aconselha a lidar com a nossa mediunidade. A nossa mediunidade como expressão do Espírito. Há várias passagens na vida dele, na existência dele entre nós, mas ela é particularmente especial. Enquanto ele falava às turbas, eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé, do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém, porém, lhe disse: eis que tua mãe e teus irmãos estão de pé, do lado de fora, procurando falar contigo. Em resposta, disse ao que lhe falava: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo sua mão sobre os seus discípulos, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos refletir. Ele estava falando às turbas. Ele estava focado num assunto com aqueles que estavam fisicamente presentes na frente dele. A mãe e os irmãos, vejam só, não eram pessoas estranhas, eram pessoas chegadas a ele, né? Estavam de pé do lado de fora procurando falar com ele. É o WhatsApp, não é? Podemos fazer uma analogia. É um sinal que está chamando. E alguém lhe diz: eis que a tua mãe e os teus irmãos estão de pé procurando falar contigo. É uma mensagem, é um telefone tocando, é alguém de fora dando sinal, dizendo: interrompe a tua atenção, desvia o teu foco daquilo que tu estás fazendo e dá atenção para esses que estão te chamando. Claro que é uma metáfora, mas isso pode ser hoje perfeitamente um aparelho celular nos chamando. Nesse momento em que eu estou falando aqui, pode ter alguém chamando. Qual é a postura de Jesus? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão sobre os seus discípulos, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Ele está nos ensinando
que quando nós estivermos num lugar, nós temos que estar 100% naquele lugar. Ele está nos ensinando que quando nós estamos com algumas pessoas, independente de quem seja, se eu estiver dando aula e eu for professor, eu estou com meus alunos. Se eu for estudante, eu estiver numa sala de aula, eu estou com meu professor. Se eu for médico e estiver com meu paciente, eu estou atendendo o meu paciente. Se eu estiver num congresso em Gramado, domingo de manhã, num belo dia de sol, com um palestrante falando sobre mediunidade, eu estou ouvindo o palestrante, dando toda a minha atenção para ele. E estes chamamentos externos, eles devem merecer a nossa atenção no momento seguinte, não durante o momento em que nós estamos focados e concentrados naquilo que nós estamos fazendo. E quando ele diz, pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É claro que aqui tem uma mensagem moral de fazer a vontade do Pai como alguém que se dedica ao amor, à bondade, mas esse assunto a gente já tem estudado desta forma. Mas me parece, e o psiquiatra tem essa mania, fica sempre tentando descobrir o que pode ter além do que já viu, ele está dizendo que fazer a vontade do Pai é estar em contato inteiro com as coisas. Porque nós estamos absolutamente fragmentados nos dias de hoje. Nós estamos absolutamente divididos. Nós chegamos ao final do dia com a sensação de que o dia passou rápido demais. E depois que ele passa, nós olhamos para trás e temos a sensação de que aquilo já aconteceu há muito tempo atrás. Amanhã, provavelmente, ao nós nos envolvermos com a nossa rotina, e lá pelo meio da semana nós vamos olhar para o Congresso de Gramado e vamos ter a sensação de que já faz um mês que houve o evento. Isso pode ter alguma relação quântica, movimentações de energia, eu não sei, não é a minha área. Mas o que eu posso dizer para vocês como terapeuta, como quem estuda a mente humana, é que nós estamos focados em muitas coisas. Isso nos dá uma superficialidade na nossa atenção. E, portanto, nós ficamos com poucos registros consistentes das coisas que nós participamos. Seria preferível que nós tivéssemos menos coisas e dessemos mais atenção a essas poucas coisas do que às várias coisas que nós nos envolvemos, atendemos superficialmente e saímos pouco focados, com poucos registros e com uma atenção dividida em relação a essas mesmas questões. O que isso tem a ver com mediunidade? Significa, amigos, que nós estamos sujeitos a ondas mentais de dispersão. Nós estamos capturando pensamentos diversos de várias fontes. É a televisão ligada, é o WhatsApp entrando, é a comunicação simultânea de vários assuntos. Esta dispersão, essa falta de centramento, essa falta de concentração, essa falta de foco, tem feito com que a nossa mediunidade natural seja como se fossem antenas ligadas em todas as direções, em todos os momentos, fazendo com que a gente perca a nossa própria noção de identidade. Um dos sintomas que mais chama a atenção no atendimento das pessoas que conhecemos no dia a dia, inclusive em nós mesmos, é de que às vezes nós não sabemos mais quais são os nossos próprios pensamentos, quais são as nossas emoções, ficamos envolvidos e tomados por uma série de possibilidades de pensamentos e não temos muita capacidade de discernir o que é nosso, quem somos nós, aonde estamos e para onde vamos. Esse é um primeiro aspecto da mediunidade como expressão do espírito imortal que eu gostaria de trazer para a reflexão desta manhã de domingo. E a segunda é de uma outra passagem de Jesus também, porque essa primeira diz respeito a influências externas
que nós damos passagem a todo momento de forma indiscriminada. E uma segunda, de natureza interior, quando nós não cuidamos as nossas emoções. É no capítulo 5 de Mateus, versículo de 43 a 46, quando Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Já que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos, pois se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Nós sempre pensamos em recompensas exteriores. As religiões, em geral, têm esta habilidade de oferecer ao ser humano algum tipo de recompensa exterior. Mas a recompensa que Jesus está nos assinalando aqui é de duas naturezas. Uma é uma recompensa espiritual, evolutiva, que irá facultar a pessoa que ama e que consegue ultrapassar os limites do ódio, uma recompensa de evolução moral e fazendo com que o espírito atinja o objetivo da sua encarnação na Terra. A verdade é que Jesus anunciava a imortalidade e ele nos sinalizava que aqueles que conseguem ultrapassar os limites do ego terão, por conta da vida futura, da vida espiritual, um desfecho muito melhor na desencarnação do que aqueles que conservam os ódios, as mágoas, os ressentimentos, conforme vimos ontem na nossa história que André Luiz nos conta no livro Ação e Reação. Mas nos parece também que Jesus está mostrando que existe uma recompensa que não é para depois da morte. É uma recompensa imediata para aquele que consegue administrar os seus pensamentos e os seus sentimentos em relação a tudo aquilo que se passa na sua vida no relacionamento com os outros. Quando ele diz que nós já sabíamos que deveríamos amar o próximo e odiar o inimigo, e ele recomenda: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, ele está nos dando uma orientação psicológica que algo acontece no nosso pensamento que é vantajoso para nós não nos determos nas animosidades, no rancor, nas mágoas e nos ressentimentos. E como psicoterapeuta, nós observamos que todas as vezes que uma pessoa não consegue parar de pensar numa outra pessoa que lhe fez mal, ou com a qual ela se incomodou, ela perde a propriedade dos seus próprios pensamentos. Já aconteceu com todos nós. Se no dia de ontem nós nos incomodamos com alguém, hoje nós não conseguimos amanhecer 100% presentes no que está acontecendo no dia de hoje. Nós amanhecemos pensando na outra pessoa. E nós deixamos que esse pensamento ocupe uma parte importante da nossa atenção. Então estamos 70% aqui e 30% pensando naquilo que aconteceu ontem com aquela pessoa. Porque o que Jesus chama de inimigo, muitos de nós poderão dizer: mas eu não tenho inimigos. Inimigo não é apenas aquele que nós odiamos de morte. Nós podemos dizer que não temos esse. Espero que nós não tenhamos inimigos. Alguém aqui tem inimigo, por favor? Levante a mão. Não levanta a mão, fica chato. Tem coisas que a gente não diz, né? Se eu perguntar aqui assim, quem é que é irritado aqui, levanta a mão. Verdade, não, levanta, pode levantar.
Quem é aqui que fica chateado às vezes com os acontecimentos alheios? Por favor, levanta a mão. Quem é aqui que é uma boa pessoa? Por favor, levante a mão. Dá bem. Quem é aqui que é uma má pessoa? Por favor, levante a mão. Quem é aqui que é humilde? Levante a mão. Essa é a única virtude que não dá para levantar a mão, né? Porque no momento que a pessoa levanta a mão, ela está dizendo que ela não é humilde. É a virtude que não se anuncia, é a humildade, né? Quem é aqui que é invejoso? Levanta a mão. Ai, ai, ai. Esta é uma falha moral, é o defeito moral envergonhado, né? Conforme diz o historiador Leandro Carnal, ele diz que existem emoções que são envergonhantes, que a gente não se confessa. Eu gosto muito da etimologia das palavras. Inveja significa invidia ou invedere, significa não ver. Portanto, se eu perguntar para vocês assim, quem aqui se conhece totalmente? Vocês não vão levantar a mão. Significa que tem uma parte de vocês e de mim também que a gente não vê dentro de nós, certo? Sim, isso significa inveja. Então todos nós temos dentro de nós inveja, porque nós não vemos determinadas coisas. E ao nós não vermos determinadas coisas e características dentro de nós, nós invejamos em relação aos outros. Por isso que o ser humano ele é muito sujeito a comparações. E é por isso, portanto, voltando ao ponto que nós queremos abordar, que nós temos sim inimigos. Inimigos significam aquelas pessoas que por um motivo ou por outro nos desagradam. São aquelas pessoas que nos roubam dos nossos próprios pensamentos. Tem gente que não consegue viver sem estar pensando numa pessoa, numa outra pessoa, num grupo de pessoas. Há pessoas que acordam de manhã pensando permanentemente no que lhe aconteceu, em coisas desagradáveis que se passaram, em coisas confusas que se deram nos relacionamentos. Portanto, no momento que nós perdemos essa capacidade de nos focarmos em nós mesmos, nós já não somos nós. Nós somos nós e os outros. Existe um monte de pessoas fazendo parte do nosso pensamento. Existem pessoas que nos agridem e nós não conseguimos esquecer. Existem pessoas que nos fazem mal e nós não conseguimos esquecer. Existem pessoas que nós achamos que devem seguir do jeito que nós julgamos a melhor maneira de viver e elas não seguem. Nós continuamos pensando nela. Então, esses pensamentos ligados aos outros estão permanentemente entrando na nossa mente, na nossa onda mental, fazendo com que a gente perca a capacidade de estar em paz com os próprios pensamentos. Era por esse motivo que Jesus dizia: orai e vigiai. Orai por todos, orai por vós e vigiai os próprios pensamentos. Vigiar os próprios pensamentos é um dos exercícios mediúnicos mais importantes na atividade da nossa vida. Há quem pense que desenvolvimento mediúnico ele é feito eminentemente na casa espírita. A educação mediúnica ela é feita predominantemente dentro da casa do nosso pensamento e das nossas emoções. Um exercício para a mediunidade como expressão do espírito integral, sem dúvida alguma, é aquele que nós devemos fazer todos os dias, ao olharmos para nós e dizermos assim: em quem eu estou pensando tanto? No que eu demoro os meus pensamentos mais do que eu devia? O que tira a minha concentração? Quem
tira a minha concentração? O que é capaz de tirar a minha paz? Quem é capaz de roubar a minha paz que eu permito? Esses são os WhatsApps pelo pensamento. Há pessoas que dizem assim: mas eu não consigo parar de pensar naquilo que me aconteceu. É uma perturbação da capacidade do indivíduo gerenciar os próprios pensamentos. É por isso que Jesus dizia assim: amai os vossos inimigos. Porque no amor de Jesus existe essa prerrogativa: não te ocupa do que os outros fizeram contigo. Porque se tu te ocupares do que os outros fizeram contigo, tu não serás mais tu. Tu estarás sendo coordenado pelo pensamento alheio, pelo foco de atenção no pensamento alheio. Isso cria uma sintonia que tira a possibilidade de nós vermos que tem sol em Gramado nesse dia. Tira a possibilidade de ver que nós estamos vivendo um momento que pode ser muito útil para a nossa vida e que, portanto, nós temos que estar atentos aqui. Tudo por conta de que, às vezes, esses pensamentos não conseguem focar no mesmo lugar. É nesta diretriz que o Evangelho de Jesus continua sendo o grande roteiro que pode nos ensinar a continuarmos vivendo a nossa vida dentro da harmonia que nós pretendemos alcançar. Muitos poderão dizer: sim, isso é o ideal. Sim, isso é o ideal. Mas a doutrina espírita nos mostra um roteiro de possibilidades que servem para que a nossa vida seja uma busca permanente de melhoria no relacionamento com Deus, no relacionamento com os outros e no relacionamento conosco mesmo. E aí, meus amigos, quando nós estamos acordados já o suficiente, num dia maravilhoso como hoje, a gente pode dizer com toda alegria: vê, estão voltando as flores. Vê, nessa manhã tão linda, vê como é bonita a vida. Vê, há esperança ainda. Vê, as nuvens vão passando. Vê, um novo céu se abrindo. Vê o sol iluminando por onde nós vamos indo. É dessa forma que, nesta perspectiva de conseguir ver com a lucidez de quem enxerga, nós teremos condições de nos sentirmos mais felizes na caminhada da nossa existência. Madre Teresa Calcutá, com uma beleza ímpar, sem precedentes, um dia nos mostrou que nesse relacionamento com a vida e com os outros, há alguns códigos morais e éticos evolutivos nos são interessantes de serem respeitados. E ela, para concluirmos a nossa fala, nos orienta com muita beleza, que às vezes, nesses relacionamentos, as pessoas são egoístas, ilógicas e insensatas. E ela nos diz: perdoe-as mesmo assim. Mas se você é gentil, os outros poderão acusá-lo de egoísta e de interesseiro. Seja gentil mesmo assim. Se você é um vencedor, você terá alguns falsos amigos e muitos inimigos verdadeiros. Vença mesmo assim. Se você é honesto, se você é franco, as pessoas poderão enganá-lo. Seja honesto mesmo assim. O que você demorou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa mesmo assim. Se você é feliz, se você tem paz, as pessoas poderão ter inveja de você. Seja feliz mesmo assim. Dê ao mundo o melhor de você. Porém, isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você mesmo assim.
E veja você, que ao final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.